Oi, você acaba de entrar num vídeo de um cara muito fã do Homem-Aranha que ficou muito animado com o trailer de anúncio do próximo jogo do Homem-Aranha para PlayStation, que é o Homem-Aranha 2, né? Spider-Man 2. Então eu quero te contar tudo que teve naquele trailer, tudo que tem também que o primeiro jogo deixou, que a expansão do Miles Morales deixou pra gente. Então tem muita coisa que a gente pode conversar aqui. Vamos te contar todos os segredos e tudo que a gente pode esperar desse segundo jogo. Vamos lá! Você está no Além dos Ecrãs, já conhece o nosso canal? Se não, se inscreve aí, deixa aquela curtida. E não esquece que esse domingo, dia 19, é dia de M e o ADE vai estar no M 2021, hashtag ADE no M 2021, tá? Vai lá assistir a gente, vai ter live no YouTube e na Twitch simultaneamente, tá bom? Você pode escolher qualquer uma das duas plataformas para assistir, vai lá assistir a gente. Mas vamos falar do que interessa, que mano é M? Nós estamos falando aqui de Homem-Aranha. Vamos começar falando um pouquinho do que a gente viu nesse trailer aí de anúncio. Ó, gente, não tem como eu evitar aqui de dar spoiler sobre os dois primeiros jogos que a gente teve de Homem-Aranha pra PlayStation, né? Pra PlayStation 4, que também depois saíram pra PlayStation 5. É Spider-Man e Spider-Man Miles Morales, que é uma expansão, mas também é um jogo próprio. E bom, no trailer a gente já pode ver que eles estão de volta e a gente consegue ver um pouco deles se movimentando. E isso pode parecer só uma coisa aleatória deles baterem em alguns bandidos, mas não, tem muita coisa pra contar pra gente aí. Pelo que a gente vê na cena de luta do Peter, ele tá usando os braços, né? As garras atrás ali, aquela coisa da armadura aranha que ele tem, né? Do Iron Spider. E que você pode até me dizer, ah, Guilherme, isso não é nada novo, a gente tinha essa habilidade no primeiro jogo, a gente podia usar essas garras para ajudar a gente no combate. E sim, a gente podia, mas aquilo não era exatamente canônico, porque os outros trajes que a gente desbloqueia e junto com eles a gente desbloqueia habilidades, eles não são canônicos, eles não fazem parte da história. Então ver agora o Peter usando isso com o traje dele normal mostra algumas coisas sobre o Peter. Acho que o que vale destacar aqui é que a gente vê uma discrepância muito grande em questão de habilidades, não de experiência, mas em questão de habilidades que o Miles Morales teve no jogo dele em relação ao Peter Parker. O Miles consegue usar camuflagem, ficar invisível, ele consegue usar o Venom dele, que é um negócio que a gente vai ter que conversar porque os nomes vão bater, né? Mas ele consegue usar esse veneno dele, essa eletricidade, bioeletricidade que ele produz. E o Peter tem que compensar isso de alguma forma, talvez até com um pouco de inveja que ele aparenta ter durante o jogo, mas também para se adequar às ameaças que cada vez mais vão crescendo. A gente já vê que esse Peter é muito inteligente, capaz de fazer muita coisa, então talvez com a experiência que ele obteve ajudando o Dr. Octopus no primeiro jogo, ele faça agora canonicamente essas garras para a roupa dele, faça mais equipamentos tecnológicos. Talvez ele esteja cada vez mais equipado para esse novo jogo. E a árvore de upgrade dele tem a ver mais com isso. Quanto mais upgrades a gente dá, mais tecnologias a gente vai desbloqueando para utilizar com ele. Enquanto isso, a gente vê que o Miles também vai ter uma árvore de habilidades que vai evoluir ainda mais esses poderes dele de choque, né, da bioeletricidade que ele cria. Porque além da bioeletricidade amarela, que é o que a gente vê, agora ele cria uma eletricidade azul, que pode ser consequência do Nuform que ele absorve no jogo passado. Tudo bem que a explosão que ele dá lá em cima é amarela, não azul, então pode ser só que ele desenvolveu mais ainda a habilidade dele sozinho. Então só com esse pouquinho a gente já consegue ver como a gente vai melhorar os dois Homens-Aranha durante o jogo. A gente consegue ver também que eles fazem um ataque em dupla, uma coisa que não me parece uma opção de jogar com dois personagens ao mesmo tempo, e me parece mais um ataque combinado, igual a gente vê nos últimos jogos da série do Batman Arkham. Mas eu não tenho dúvidas que a gente vai poder jogar com os dois Homens-Aranha durante o jogo. Observando isso aí, a gente vê o traje também dos dois, que tem só algumas diferenças dos trajes principais dele nos outros jogos, né? Mas que estão muito mais bonitos. Uma coisa que sempre me incomodou um pouco nesse traje do Homem-Aranha, que eu gosto muito por sinal, era a cor dele que parecia meio opaca. O vermelho é muito claro, o azul também é muito claro, não são cores que se destacavam tanto. E agora, olha isso aí, esse vermelho muito mais escuro, esse azul muito mais cintilante, as cores estão lindas, muito mais Homem-Aranha pra mim. E o Miles também, esses outros detalhes dessa faixa vermelha descendo, isso foi tudo. São complementos aí no traje que deixam eles cada vez mais bonitos. E eu mal posso esperar pra saber que outros trajes a gente vai ver, incluindo finalmente o traje preto, né? Mas calma que a gente já fala de traje preto, de simbionte, de Venom, calma aí. Primeiro vamos continuar falando desses inimigos agora que ele tá lutando. Ah, poderiam ser bandidos comuns, mas eu acredito que não. A gente pode ver que eles usam umas armas aí com uma cor amarelada, umas roupas que parecem ter um pouco de couro, talvez alguma estética animal. É provável que essa galera aí sirva ao Kraven, o Caçador. Esse veio do nada, não tinha referências que ele poderia aparecer nesse jogo, mas ele tá aí. Uma das maiores ameaças do Homem-Aranha nos quadrinhos, finalmente sendo bem aproveitado agora
Kraven, o caçador. Claro, ele não aparece no trailer, então de onde você tá inventando isso, Guilherme? Você tá inventando isso? Não, gente, calma aí. Durante o trailer a gente tem quase um monólogo, na verdade é um diálogo, porque a gente vê o Venom respondendo no final, né, já adiantando as coisas aqui, mas durante o trailer a gente vê o Kraven falando, né, que sempre tá buscando um desafiante, achando que era ali que ele iria encontrar o maior desafio dele, provavelmente falando dos Homem-Aranha, mas não é. Quem que é o desafio dele? Ele não vai achar ninguém, então, no final? Então a gente sabe que quem fala assim é o Kraven, ainda mais com aquele sotaque ali de russo tentando falar inglês. O Kraven é o vilão, que é isso que ele faz, ele é o caçador e ele tá sempre procurando uma caça mais desafiadora, uma presa mais desafiadora para ele testar suas próprias habilidades. Um pouco parecido com o que o Taskmaster mostrou no primeiro jogo, e eu já falo mais sobre o Taskmaster. E a história mais famosa do Kraven no Homem-Aranha, que talvez você conheça, é A Última Caçada de Kraven. E parte característica dessa história, que tem um tom mais dark, então para essa história era necessário o Peter Parker estar usando a roupa preta. Então o Kraven e o traje preto do Homem-Aranha estão muito ligados. E se a gente tá falando de Kraven ligado a traje preto, a gente já sabe que tem simbiontes, já sabe que tem Venom nesse jogo, é óbvio que vai acontecer um traje preto e Homem-Aranha. Até a logo da Aranha Branca mostrada ali no trailer pode indicar um pouco isso, quando aparece uma luz assim nos relâmpagos e você vê que no fundo tem um tecido negro ali no fundo atrás da Aranha Branca. Eu acredito muito que essa passagem vai acontecer entre simbionte e Peter Parker, ou até e Miles Morales, mas eu acho que não, eu acho que ela vai ficar no Peter mesmo. Até porque tem que ter essa conexão entre vilão e herói, e a Insomniac faz isso muito bem com os vilões dela, então ela não iria deixar de criar um laço muito grande entre o Venom e o Peter Parker. O Venom tem que odiar o Peter Parker, e se o hospedeiro do Venom for o Harry, ele não tem muito motivo para odiar o Peter, não. Pois é, o que as cenas pós-crédito dos jogos tentam indicar pra gente é que o Harry vai ser o Venom, porque ele tá sendo tratado com o simbionte. O simbionte nesse jogo ele foi, pelo menos parece, criado em laboratório para ser uma cura pro Harry, que tem uma doença incurável, que foi o que matou a mãe dele e que vai matar ele, e o Harry Osborn era tentando achar uma cura esse tempo todo pro menino e não conseguia. E aí ele pode ter achado essa cura através desse simbionte, mas pode acabar criando outra coisa e vai acabar, né? Mas eu não sei se é o Harry que vai ser o Venom. Isso já aconteceu, mas só na animação Ultimate Homem-Aranha. Aquela animação que o Homem-Aranha é doidão, é bem engraçado. Aconteceu lá e eu não duvido que a Insomniac pode adaptar isso pros jogos, mas eu também não duvido que outra pessoa pode ter papel aí. Afinal, o Ed Brock, ele existe no universo. Apesar da gente não ter encontro com ele e aparentemente ele e o Peter não terem proximidade no momento, eles já trabalharam juntos no Clarim Diário. Lembrando, a gente tá falando de um Peter Parker aqui que é 8 anos já sendo Homem-Aranha. Então ele já passou por muito, ele trabalhou no Clarim Diário e decidiu sair. E uma das mochilas dele, depois eu falo mais dessas mochilas, a gente acha um cartão lá de tchau. Sabe aqueles cartão de presente? E aí o pessoal tá dando tchau, tá assinando lá. Ai, tchau, assinado Beth. Tchau, assinado X. E um tchau lá, assinado Ed Brock. Mas parece que eles tinham um relacionamento até que bom, aparentemente. Bom, o fato é que no final do trailer a gente vê essa belezinha aí de Venom. Mas basicamente é isso sobre o trailer. Vamos falar agora do que os outros jogos deixaram pra gente de sequência pra esse jogo. Primeiro, eu queria falar daquela amiga do Peter que acompanha ele durante toda a sua jornada, que é a Yuri Watanabe. Peça importante no jogo e peça importante nas DLCs que saíram depois complementando a história. O arco de história da Yuri é muito parecido com o que é apresentado nos quadrinhos. Nos quadrinhos ela é fundamental no arco do Senhor Negativo, que também foi peça fundamental aí do primeiro jogo. E ela tem todo esse arco de sofrimento em que ela vê que a polícia não faz um bom trabalho, que os vilões sempre acabam escapando e que ela tá muito puta, principalmente com o Hammerhead, né, o cabeça de martelo, no final da DLC, e ela acaba dando um tiro na cabeça dele. Ela não mata ele, mas acha que mata, e isso já é uma motivação para ela começar a querer ser uma justiceira por conta própria. E em uma das missões secundárias do primeiro jogo, a gente vê um bandido lá, eu acho que ele já tá morto, inclusive, e a gente vê um tanto de faixas roxas enroladas assim. Isso é um indicativo claro pro que a Yuri vai se tornar e como ela vai retornar no próximo jogo. Olha ela aqui, esse é um dos meus quadrinhos preferidos do Homem-Aranha, um dos primeiros que eu comprei. Eu adoro esse quadrinho, principalmente por causa do desenho do Rayleigh Brown, que é muito lindo, muito lindo. A gente vê muito quadrinho muito mal desenhado e esse aqui é muito bem desenhado. Então parabéns, Rayleigh Brown, que é o desenhista mais famoso aí por desenhar outros quadrinhos do Wolverine, por exemplo. Do Homem-Aranha, mais esse aqui mesmo que ele desenhou, mas eu adoro esse quadrinho. E olha, ela é peça central aqui. Essa aqui é o que vai se tornar a Yuri Watanabe no próximo jogo. Essa é a aparição, no inglês, Wraith, uma justiceira que começa a ir atrás dos bandidos
Nos quadrinhos, ela usa uma máscara do camaleão que ela tinha, como aqueles objetos que ficam em custódia para ser usados como provas guardadas dentro das delegacias, sabe? Ela tinha uma máscara do camaleão que pode fazer as pessoas mudarem de cara, né? O camaleão tem essa habilidade de se disfarçar de pessoas. E no arco dos quadrinhos ela usa isso para se disfarçar de uma antiga policial que tinha morrido, para assustar os bandidos, falando, nossa, como que ela voltou? Mas que no final ela tava só ali escondendo a identidade dela. Mas bom, no jogo a gente não precisa desse outro ar. A Yuri tá revoltos e ela vai se mascarar também para agir como o amigo dela, Homem-Aranha. E a gente vai ver ela não exatamente como uma vilã, mas como um contraponto aí que vai querer matar os bandidos e o Peter não vai deixar, né? Olha só, outro personagem importante para essa continuação pode ser o Taskmaster. O personagem apareceu apenas em missões secundárias, dando um trabalhinho pro Homem-Aranha. É o treinador, sabe? Aquele que apareceu no filme da Viúva Negra. Outro personagem, que lá ela é uma mulher e aqui é um homem, mas é aquela mesma ideia de ser um personagem que ele estuda os inimigos para aprender os poderes e habilidades deles e usar aquilo contra eles. Eu acho divertidíssimo esse personagem, adoro e adorei lutar contra ele no jogo. E bom, quando a gente derrota ele, ele fala, olha, eu fui contratado para te observar e para ver se você era bom para também ser contratado. Aí o Peter fica, contratado por quem? Eu não trabalho para ninguém não, para esses bandidos aí que querem que te contrataram. E aí o Taskmaster se livra e vai embora. Então eu não duvido que ele retorne no próximo jogo e que a gente veja para quem ele estava trabalhando. E eu imagino, tem um chute aqui que pode ser até pro próprio Kraven. O Kraven, pelo que eu conheço das histórias dele, não costuma trabalhar em equipe, mas a gente já viu que aqueles bandidos do trailer podem ser caçadores que trabalham para ele, então o Taskmaster poderia muito bem também estar trabalhando para ele. Que a lógica funciona muito, né? O Taskmaster também estava observando e aprendendo sobre o Peter para talvez apresentar ali pro Kraven, olha Kraven, ele é uma boa presa, pode ir lá atrás dele ou contratar ele se assim for melhor. Então para mim faz sentido, mas pode não ser isso e a gente pode ver outro vilão. E como vilões já praticamente confirmados aí para essa sequência, a gente tem também o Duende Verde e o Lagarto. O Duende Verde é um dos mais claros porque no final do jogo, enquanto a gente está investigando lá a casa do Norman Osborn com a Mary Jane, a gente vê um tanto de experimentos ali que o Norman está fazendo com um capacete tecnológico que mostra um tanto de coisa. A gente vê projetos ali de planador, vê também uns protótipos de bomba, as famosas bomba abóbora, né? Apesar dela não ter uma aparência muito de abóbora aqui no jogo. E sabendo aí que o Harry, filho do Norman Osborn, vai ser essencial aí pro próximo jogo, o Norman também tem que ser. E já o Lagarto, o Dr. Connors, a gente vê ele trabalhando junto com o Norman na cena pós-crédito do Spider-Man Miles Morales para trabalhar nessa cura aí do Harry, nesse negócio do simbionte. Agora, por causa daquele negócio das mochilas que eu falei, que tem tipo uma missão secundária que a gente vai pegando mochilas durante o jogo, e dentro dessas mochilas sempre tem uma coisinha especial pro Peter lá dentro, que é uma historinha que ele conta de algum objeto. A gente vê que em uma delas tem um frasco com um restinho ali de sangue do Dr. Connors, sangue do lagarto. E por causa da fala dele também, a gente vê que o Peter já lutou contra o lagarto antes e que ele conseguiu curar o lagarto a voltar a ser Dr. Connors. E é o que a gente vê mesmo. A gente vê o Dr. Connors trabalhando como Dr. Connors mesmo. Só que o Peter, no final dessa fala dele, ele fala, mas não deu muito certo. Pena que não deu muito certo. Então, ou talvez o doutor voltou a ser lagarto, ou ele sumiu, desapareceu. O Peter imaginou que ele tenha virado de novo lagarto e desaparecido, mas na verdade ele pode ter sido contratado pelo Norman para ficar lá confinado dentro daquele laboratório trabalhando até que o Harry fosse curado. O que não impede o retorno do lagarto de acontecer. Aproveitando que eu tô falando dessas mochilas então, dentro delas a gente vê mais informações sobre dois vilões que o Peter já tinha lutado no passado, mas não luta nesse jogo e a gente nem vê eles, que é o Homem-Areia e o Mistério. A gente vê que provavelmente o Homem-Areia tá preso dentro de um frasquinho minúsculo, mas a areia tá toda lá, e que o Mistério foi derrotado. O Peter tem um pedaço do capacete dele lá, a gente também tem um quadrinho desenhado por uma criança que mostra o Homem-Aranha enfrentando o Mistério e o Rhino, então a gente sabe que o Homem-Aranha já enfrentou esses dois vilões no passado. Eu acho difícil eles voltarem, eu acho que foi mais um easter egg, não acredito que eles voltem. Acho que se eles fossem voltar, esses indicativos teriam sido dados de outra forma. Não imagino ver eles aqui agora, pelo menos não nesse próximo jogo. Mas ainda não acabou, a gente tem o Fisk, que ainda tá super ativo de dentro da prisão. O pontapé do plot do primeiro jogo é o Homem-Aranha e Peter Parker ter aprisionado, né, o Fisk, ter trabalhado ali junto com a polícia para levar o Fisk para a prisão. Mas a gente sabe que o Fisk continuou trabalhando de dentro da prisão, mas ele não tinha a influência que ele tem de fora. Então por isso que os vilões começaram a dominar, todo mundo queria ser o centro das atenções, né? O Cabeça de Martelo, também o Dr. Octopus começou a agir, o Martin Lee, né, que é o Senhor Negativo. Mas o Fisk ainda estava lá. E eu não duvido que ele vá ou sair de lá ou continuar trabalhando de lá de dentro para causar mais caos e, na verdade, ordem dentro da cidade de Nova York, porque ele organiza as coisas
através do caos. Ele organiza a bandidagem, né? Ele é o líder da máfia toda, ele é o rei do crime. Mas nessa associação talvez a gente possa ver o Demolidor, acredita? Pois é, naquelas mochilas a gente também vê referência ao nome Matt Murdock. Na história que o Peter conta, a gente vê que o Matt entregou o cartão dele de advogado pro Homem-Aranha, aí depois ele fica se perguntando, ué, mas ele era cego? Como é que ele me viu que eu sou o Homem-Aranha? Como é que ele sabe? Então o Peter não sabe que o Matt Murdock é o Demolidor e acho que ele talvez nem conheça o Demolidor, não sei. Então quem sabe a gente possa ver o Demolidor aparecendo aí para lidar com os seus principais oponentes, o Rei do Crime. E é claro, a gente pode esperar de tudo, né? O universo desse Homem-Aranha nos jogos tem referência ao Doutor Estranho, tem referência aos Vingadores. Agora a gente sabe que a Insomniac, que é quem produz os jogos do Homem-Aranha, vai produzir um jogo do Wolverine. Então, olha, participações especiais a gente pode esperar acontecer. Tem o plot da Silver Sable que pode voltar, aqueles negócios de Sincaria, afinal o Peter estava lá trabalhando em Sincaria durante o que aconteceu em Spider-Man Miles Morales. Ou seja, tem muita coisa para acontecer nesse jogo que eu tô muito ansioso. Dá pra ver, né? Pelo tanto que eu falei aqui. Gente, é isso. Obrigado você que acompanhou. Não se esqueça, hashtag ADE no M 2021. Deixa um comentário aí, me conta o que você achou desse trailer, o que você espera desse próximo jogo. Um beijo, gente. Muito obrigado.